Olá, tudo bem? Minha oração é que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao você assistir esse vídeo. Minha pergunta nesse vídeo é pecado fazer isso? É errado fazer isso? Isso o quê? Isso? O quê? Isso? Qualquer coisa que você esteja se perguntando se é pecado. Muitos jovens perguntam hoje em dia: é pecado fazer tatuagem? Outros perguntam: é pecado fazer sexo antes do casamento? E outros: é pecado fazer aquilo, fazer isso, fazer etc. Então, eu queria dar uma resposta um tanto prática e também contar para vocês algumas coisas, né? Eu fui bancário durante 3 anos e meio, muitos anos atrás, no fim dos anos 80, eu fui bancário. E lá, eu fiquei 2 anos só separando dinheiro. Dinheiro vinha do supermercado, eu e mais 5 amigos, às vezes só 4, ficávamos ali separando dinheiro, botava na máquina para contar, etc. Deixava tudo em ordem, bonitinho, selado, para ir para a tesouraria. E muitas vezes a gente estava ali só conversando e botando dinheiro nos montes e tal, e opa, essa nota é falsa. Só da gente passar o dedo assim, mesmo conversando, distraído, a gente detectava as notas falsas. O papel era outro. E aí é uma coisa que vira e mexe nós falamos, né? Como que nós detectávamos o falso? Porque nós conhecíamos bem o verdadeiro. Quando você conhece a verdade divina, aquilo que Deus considera verdade, não o que a astróloga considera verdade, não o que a Ana Maria Braga considera verdade, não o que a Ivete Sangalo considera verdade, não o que como é o nome dela? Deu até um branco. Esqueci. Fátima Bernardes. Ela, eu vou ver o que ela acha, né? Se é verdade. Não. Jesus, o que ele acha, o que ele diz, né? Achar para ele não serve, porque ele não tem dúvida. O que ele diz, o que ele declara ser a verdade, né? Então, isso aí é muito importante. Agora, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: quando nós andamos com Cristo, quando nós estudamos a palavra, quando nós meditamos, quando nós ficamos em silêncio para ouvir o que Deus quer, quando nós analisamos de maneira sábia o caráter de Deus, aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe desagrada, a gente não precisa fazer muitas perguntas, não, perguntas erradas até, sobre o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que não é, porque nós mesmo, através do Espírito Santo e através daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, nós vamos detectar se é certo ou errado. Porque mesmo que eu fale aqui no canal para vocês, e eu falo às vezes, olha, isso aqui é pecado, só o simples fato de eu dizer para você, não quer dizer que você vai mudar de vida. Você pode até concordar comigo, você pode ver com clareza, eu posso explicar muito claramente que uma coisa é pecado, que desagrada a Deus, mas isso não significa que você vai ter poder para vencer aquele negócio. Nem eu. E nem eu. Eu posso te falar uma coisa hoje, vamos dizer, fazer um exemplo bem ruim, negativo. Eu falo para vocês, olha, usar maconha é pecado. E daqui 2 dias eu cair nesse pecado. Porque o fato de eu simplesmente falar para vocês o que é pecado, o que não é, não muda nada no meu caráter, nas minhas escolhas, no meu poder. Tudo isso eu tenho que buscar de Deus. Isso é só conhecimento teórico. O conhecimento prático só vem com a experiência. É uma coisa interna. É Deus trabalhando dentro de você. E isso sim é que vai te dar poder. Quando você está muito próximo de Cristo, você vai ter as respostas melhores que você precisar.
Uma pessoa que está tendo comunhão com Deus diariamente, ela não vai se preocupar se fazer tatuagem é pecado ou não, por exemplo. Ela não vai. Esse tipo de pergunta não vem, porque as preocupações dela e a atenção dela são em coisas muito maiores, sabe? Muito mais sublimes. Então, é isso que acontece quando a pessoa anda com Cristo. Ela não fica questionando essas migalhas que o mundo oferece, porque ela está pensando lá na frente. Eu quero muito, é um dos meus maiores desejos hoje, que Deus me dê vida e saúde para eu passar para vocês as coisas que eu tenho descoberto nos estudos da Palavra de Deus, que eu ainda não consegui passar, são bastante coisas profundas, tá? E eu estou experimentando elas também para poder falar para vocês, não de maneira simplesmente teórica, mas de maneira empírica, quer dizer, experimental. É isso que eu mais desejo, tá bom? Então, vou contar para vocês uma história. Em 84, fim de 83, começo de 84, eu havia me decidido de não ser mais católico e ser um cristão e ser batizado. E quando chegou no mês, eu fui batizado em junho de 84. Junho de 84. Em fevereiro de 84, 4 meses antes, eu e um amigo meu, que também estava decidido a ser batizado, nós falamos assim: vamos lá no baile de carnaval, lá do Corinthians? Vai ser a última vez que a gente vai. Vamos. Né? E, pra falar a verdade, eu nunca gostei muito, não, mas só tinha 17 anos, e aí, aquela coisa de moleque, embalo, de ir com outros amigos, e não ficar em casa, poder sair, e nós ficávamos lá até as 4 da manhã, quando acabava, e aí eu fui. Aí eu estava lá, com meus amigos, no meio do salão ali, aquela bagunça toda, e eu já não tinha mais prazer naquilo. Eu não sabia que Cristo já tinha tomado tanta parte da minha vida como ele já tinha tomado, eu não sabia. E quando eu cheguei ali, o baile começava às 10 da noite. Quando deu meia-noite, eu subi a arquibancada do ginásio do Corinthians, meu amigo subiu também, por um outro motivo até, mas ele subiu, não dá tempo de falar tudo. E eu fiquei por 4 horas, eu juro para vocês que eu fiquei da meia-noite até as 4 da manhã, só vendo o povo ali dançando e se divertindo, e o Espírito Santo ali, do meu lado, me falando um monte de coisas. E uma das coisas que ele falava era isso: ó, essas pessoas estão perdidas, né? Você não pode ser assim mais. Isso aí acabou para você. E realmente eu já não tinha mais prazer naquilo. Eu não precisava perguntar mais se o carnaval agrada a Deus ou não. Eu não precisava perguntar mais. A minha comunhão com Cristo naqueles dias, naqueles momentos, estava tão íntima, e eu estava buscando a Cristo de maneira tão sincera, tão calorosa, fervorosa, que eu não precisava perguntar. Aliás, o carnaval não era uma preocupação para mim. Será que eu posso vir? Não, não era. Não era. Então, Deus, quando nós temos uma comunhão com Ele, verdadeira, íntima, nós não precisamos mais fazer esse tipo de pergunta. Sabe? Isso é errado, isso aqui é pecado. Por que nós... O pecado... Eu me escandalizo até mais, eu digo até no bom sentido, da pessoa, por que ela está querendo isso, né? Por que ela está procurando isso? E aqui eu vou repetir uma receita, se você ainda não sabe. Se você, diariamente, buscar a palavra de Deus, estudar, tentar entender aquilo, tentar colocar essa palavra dentro de você, e você orar, e você adorar a Deus, louvar a Deus, essas perguntas não vão sair mais da sua cabeça,
não vão passar mais pela sua boca, porque não tem nem cabimento, você não, sabe, você não quer saber disso. Não passa nem na sua cabeça, entendeu? Porque você está querendo só agradar a Deus, as coisas que nós já temos que fazer para agradar a Deus, já tem muitas coisas que nós precisamos, por causa do nosso caráter defeituoso, que são muitas coisas. Então, isso é o que é o correto, né? O que é que agrada a Deus, né? A pessoa que quer agradar a Deus, ela não fica perguntando se uma coisa desagrada a Deus, ela quer saber do que agrada. É isso que ela está buscando, né? Ela não tem mais esse tipo de pergunta, diria mundana, no sentido de ser coisas do mundo, né? Ela já está livre, ela está liberta em Cristo e ela continua nessa jornada, fazendo as coisas de Deus, e ela não vai se questionar, ela não vai querer saber mais disso. Tem uma história verídica, um brasileiro estava na Suécia e ele viu que tinha uma caixa de acrílico com os jornais ali dentro, na calçada, e a pessoa abria, não tinha chave, não tinha nada, abria, pegava o jornal e deixava o dinheiro ali para pagar o jornal. E esse brasileiro falou para um sueco que ele conhecia, mas e se a pessoa roubar o jornal? Porque era muito fácil de roubar. Aí o sueco olhou para ele e falou, roubar? Mas por que a pessoa faria isso? Vocês estão entendendo? A comunhão deles com a honestidade, vou usar essa palavra, comunhão com eles, deles com a honestidade, é tão grande que para eles essa pergunta é inconcebível. Pessoa roubar? Como assim roubar? Só porque está fácil? Não. Ninguém rouba. Está entendendo? Então, quando nós estamos com Cristo, nós não fazemos essas perguntas mais. Sabe? Isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado. Não. Não. Se você tem comunhão com Deus, você vai saber que é. Você vai saber diferenciar o certo do errado. As trevas da luz, elas são bem diferentes. Você não pode falar assim, você está em dúvida com uma coisa que é do diabo, que são as trevas. Se você tiver em dúvida entre as trevas e a luz, você precisa estudar muito e orar muito, porque elas são bem diferentes, entendeu? O destaque é enorme, muito grande, né? Teve uma coisa que eu gostei há pouco tempo na Record, eles fizeram a novela de Gênesis, e quando foi mostrar Noé e a família de Noé, eles eram muito diferentes dos seus contemporâneos, né? Então mostrou ali claramente uma divisão muito grande, enorme. E sabe, vou te dar uma boa notícia. A palavra de Deus diz, especialmente nos últimos dias, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve vai ser muito clara. Hoje não é, mas vai ser. Vai ficar bem claro aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Tem a fé de Jesus. Então, os outros não têm. Vai ser bem claro, bem nítido, ninguém precisa ser enganado. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, isso colabora com o crescimento do canal. Se inscreva no canal, precisamos de mais inscritos. E nós contamos também que você compartilhe esses vídeos cada vez mais, porque assim você ajuda no crescimento do nosso canal e você está participando também da obra de Deus. Ore por nós, ore pelo canal, e nós estamos orando por vocês também, inscritos em nosso canal, em nome de Jesus. Amém.